Olá, queridos ouvintes, eu estou de volta com aquela perguntinha inicial. Por que as pessoas preferem notícias ruins? O que você escuta te faz permanecer? Então vamos lá. As pessoas estão buscando muitas coisas. Uma delas é mais liberdade, mais. Então, uma busca incessante. Se expressar, detalhar suas conquistas, seus objetivos, dar uma funcionalidade para o poder que se dão diante das redes sociais. Atualmente, o maior veículo de informação e interatividade que nós estamos conhecendo e vivenciando. O novo padrão social. Os conectados. Eu percebo às vezes que na internet algumas pessoas desenvolvem uma verdadeira fixação por outras. O que as leva a este ponto? Bem, existem algumas respostas. Talvez a primeira delas, a que mais nos ocorre, seja aquela velha forma de admiração apaixonada e não admitida, conhecida pelo nome de inveja. Tem-se as frustrações, os resultados imediatistas, todos querem ganhar. Olha onde estamos indo quando eu dito o que você está escutando por aí. Porque, na verdade, é a maneira que você irá reagir diante de diversas situações que vai implicar. Outras vezes pode ser complexo de inferioridade, quase sempre disfarçado em frases que exaltam a si mesmo e as suas próprias obras e que, à primeira vista, é confundido com complexo de superioridade. Então, vale uma análise. Mas também existem casos de loucura pura e simples que pode ser tratável ou, se não, pelo menos, atenuada através de medicamentos. De qualquer forma, quem se fixa na personalidade de alguém vive uma história que oscila entre amor e o ódio, admiração e a perversidade. Perde-se no outro enquanto perde-se de si mesmo. Olha isso que interessante. Um grande desperdício de tempo e de vida. Uma perda de algo que nem era seu. São as inutilidades da vida humana, queridos. Então, pare de justificar suas experiências nas notícias que você escuta. A Dasdim, a coisa que aos olhos de Freud constituiria o objeto da pulsão. Algo a se pensar. Aquilo que supostamente traria para uma pessoa a completude está perdida desde sempre. Lacan vai dizer que o ser só pode se estruturar enquanto falta a ser. O que isso quer dizer? Que, entre outras coisas, no que diz respeito aos processos humanos, não há nada de natural, nem de estático, definitivo, tudo está em constante movimento. É justamente pelo que chamou de primazia do significante, pela inexistência de um determinado significado, aquele específico às experiências e à existência humana, que o sujeito pode suceder. Então, são vários os discursos que, para uma lógica talvez dita como perversa, que promete garantias e saberes capazes de trazer a completude à pessoa e eliminar de vez o mal-estar, operando na prática de forma silenciadora. Uma saída imaginária ao desamparo frente ao real, como um universo paralelo. Então foi nesse pensante que Freud advertiu a sociedade. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Frente à incompletude e aos resíduos de mal-estar vindos do processo civilizatório, melhor apontar na saída pelo simbólico. Não é fácil, porém, contornar com palavras o próprio desamparo e fazer da ausência de um sentido pré-determinado para a vida, o motor de um desvio, uma mudança de direção inusitada, dá trabalho e dói. Mas a gente consegue. Infelizmente, nem todo mundo topa isso, né? Não é por acaso que dizem por aí, e eu discordo, que a ignorância é uma bênção. A ignorância, queridos, te causa dependência, insuficiência, incapacidade, entre outras coisas, que pode te deixar emocionalmente doente.
Achar que a ignorância é uma bênção é o reflexo de uma sociedade que ainda insiste na cultura do melhor não saber, que é diferente de filtrar aquilo que você precisa escutar e saber. Produtor das mais brutais formas de alienação, de um silenciamento diante de calamidade, exclusão e sofrimento. Costumo dizer na minha casa, para os meus amigos, né, para as pessoas que têm contato comigo, que já me conhecem, até para os meus alunos, que quem rejeita conhecimento abre portas para a ignorância. Eu digo conhecimento de coisas que têm de produtivo algo a contribuir com você. Coisas que te fazem crescer. Não é de qualquer coisa. É diferente de ter conhecimento das mesmas notícias todos os dias. Isso é desnecessário. Um ciclo repetitório não te faz evoluir. Penso, a situação atual está assim. Tomei ciência, pronto. Agora tomarei ciência novamente quando houver novidades, quando o quadro mudar. De fato, gente, acompanhar é importante. Mas se não mudou nada na história, se informe superficialmente para evitar alimentos emocionais prejudiciais e siga adiante. Afinal, a vida continua. Também nós podemos pensar na mudança de energia, né? Faz bem mudar a energia do lugar, a energia dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. O sujeito responde com um sintoma que, para além de outros compromissos, denuncia aspectos do que não pode ser dito. Segundo o filósofo coreano Byung-Hun Cho, o regime de autoexploração da gramática neoliberal fala de um discurso de agressão contra o próprio sujeito, claramente observável nos efeitos depressivos que a doutrina meritocrática, a filosofia do empreendedorismo e o marketing do self-made-man eles produzem. Trata-se de um modo de organização econômica, talvez, que sustenta uma política que intervém desfazendo laços, impedindo a transformação das vivências em experiência e sua posterior transmissão. E em esconder os processos que permitem o sujeito alcançar um discurso seu, particular, dentro do próprio sofrimento. É de direito de cada um de nós. Há momento para todas as coisas. Respeitem o processo. Na medida em que se vende e se consome uma leitura de mundo, que diminui a palavra da pessoa, afirmando que o que ele tem a dizer a respeito do mundo não tem o menor valor, caso não coincida com o padrão, né, do mercado, da família, da religião e outras, estamos no terreno da barbárie. Essa é a verdade. Conforme Rinaldo Voltolini, professor de psicanálise da Universidade de São Paulo, a guerra acontece quando a palavra, como mediadora, se extinguiu. Então, quer dizer, quando não se tem mais diálogo. Isso acontece entre duas ou mais pessoas e até entre países. Sem a mediação da palavra, se passa diretamente para o ato violento. Talvez aí esteja um ponto de denúncia no suicídio. A necessidade de nos desempenharmos mais na construção de um modo que leve em consideração a palavra do sujeito, onde ele tenha voz e também seja escutado. Que ele possa acolher sua narrativa acerca daquilo que compõe seu mundo íntimo e coletivo. Precisa de atenção. Mas se para todas as coisas existe uma explicação, embora nem sempre possamos alcançá-la, tenho certeza que Freud desenvolveu uma boa explicação para esse tipo de atitude. E eu vou continuar procurando, estudando, dedicando, porque eu quero fazer do meu tempo de qualidade. Então, convido aos ouvintes a fazerem o mesmo. Em meio tempo difíceis, melhor dedicar ao que te trará bons frutos. Então, por que as pessoas amam ver, saber, escutar, presenciar notícias ruins? Queridos colegas, amantes da psicanálise, você que se preocupa com a sua saúde mental,
Ouvir notícias ruins tem um impacto imediato ao nosso nível de estresse. Olha a gravidade. Um estudo conduzido na Universidade da Pensilvânia comprovou que se você começa o seu dia com 3 minutos de notícias ruins, você tem 27% a mais de chance de ter um dia ruim. Então, tudo começa quando você acorda. Diante desse tipo de evidência, me fascina a atração que as pessoas em geral sentem por ficar sempre por dentro das últimas vivências desagradáveis mundialmente falando. Para que isso? Porém, isso não tem só a ver com televisão ou jornal. Acontece também na rua onde você mora. Pode observar. É só acontecer uma coisa ruim e o povo todo junta como se fosse formiga, atrás de açúcar. Dali, quem não estava presente, logo será informado, porque a notícia vai correr. Qual é a necessidade disso? Já parou para pensar se quem vai escutar vai suportar? Por que isso acontece? Sempre que acontece na nossa vida algo com o que por algum motivo não conseguimos lidar, usamos uma poderosa ferramenta de segurança mental: a repressão. Uma palavrinha que requer muito cuidado na sua representação e significância. Ela acontece quando algum sentimento ou emoção é tão intenso que a mente o bloqueia totalmente da consciência. Enterramos a emoção tão fundo na mente subconsciente que perdemos consciência dela. Na maioria das vezes, nem temos memória de fato. Olha, acontece que a regressão tem uma melhor amiga. A famosa projeção. Outra palavrinha que nós devemos dar atenção. Veja bem, projetamos nos outros tudo aquilo que está escondido no nosso subconsciente ou que está desconhecido no nosso inconsciente. As notícias ruins são uma oportunidade de projetar toda a nossa culpa e vergonha reprimida dos assassinos, estupradores, políticos corruptos e outras pessoas, do mal-estar que vemos hoje na televisão, nos jornais, nos noticiários em geral, nas novelas, em tudo isso aí. Porque eles são do mal, nós não. Imagina, olha o pensamento. Essas duas coisas, então, a repressão junto com a projeção, como se andassem sempre de mãozinhas dadas, criam e mantêm o arquétipo da vítima, o famoso formato vitimista. Sempre que você se pegar julgando alguém ou alguma coisa, pare. Pare mesmo, queridos. Observe por alguns segundos. Essa pessoa ou circunstância está te oferecendo a oportunidade de escolher entre a projeção e o perdão radical, que vem de você entender que a situação negativa é a sua oportunidade de curar aquilo que foi um dia reprimido e agora está vindo à tona. É a sua oportunidade para a evolução. Se você vê, observar bem, está tudo em você. Quando o turbilhão de informações da economia do país, sem dúvida, pessimistas, se soma a rotina de notícias sobre assassinatos, balas perdidas, chacinas, tragédias familiares, assaltos, atentados contra a economia popular, essa programação toda, né? Agora a crescente do corona, leva o leitor, a princípio, a duas reações imediatistas. Veja bem, ter ataques de fúria ou simplesmente ignorar a realidade. O que, no caso, para a imprensa seria desinteressante, porque a pessoa desinteressou pelas notícias para preservar a sanidade mental. Esta é a escolha que um número crescente de leitores, ouvintes, telespectadores, internautas brasileiros ou do mundo precisa avaliar. Está cada dia mais difícil suportar a carga de pessimismo transmitido pelos noticiários, alguns dos quais parecem ter prazer em anunciar novas tragédias e novos sacrifícios para um cidadão que passou da euforia e otimismo até o início do ano passado para um estado de choque e caos que estamos enfrentando desde 2020 até agora por causa da pandemia.
A descrença tem efeitos prolongados porque afeta a credibilidade das pessoas, dos ouvintes, de todo mundo. Já a identificação ideológica pode ser transitória, porque as conjunturas mudam. E com elas, a fidelização do público simpático, né, as opções do veículo jornalístico e outros, vão mudando. Tudo muda. No mundo atual, não há fidelidade absoluta. Então, vale uma reflexão. Saturadas por tantas notícias pessimistas ou irritadas com o impasse do novo normal, as pessoas promovem nas redes sociais da internet uma catarse coletiva online, que, por um lado, pode aliviar temporariamente as tensões pessoais, mas, por outro, carrega ainda mais o já pesado ambiente informativo. Então, qual a notícia que te faz caminhar? Um labirinto se constrói com muitos caminhos. Um dos momentos fundamentais é o caminhar. Andar sobre os próprios pés é o modo de locomoção primordial da nossa espécie, não é verdade? Na junção desses dois movimentos, a relação do corpo com o meio é sentido como uma alterada, intensificada caminhada. Em um estado de escuta profunda resulta em não mais estar no ambiente, mas em ser ambiente. O caminhar torna-se um vagar. Não há ponto de chegada, trajeto certo. Experimento camadas de espaço-tempo que se superpõem e se contaminam, sentidos que se misturam. Esse é um labirinto. Ao exercer a errância da nossa vida, qualquer lugar pode se tornar labirinto, não é verdade? Um labirinto que não fecha. Abre-se redes que se expandem e geram outras redes labirínticas. É sem fim. Esse labirinto é a mente humana. Você, eu, né? Somos muito, muito complexos. Nós somos importantes e grandes para ficar se alimentando, nos alimentando de qualquer coisa. Uma das grandes habilidades do ser humano é a comunicação. Através do diálogo, nós seremos humanos, seremos capazes de falar, transmitir informações, mas também de adquirir novos conhecimentos. Parece simples, mas grande parte das pessoas não conseguem estabelecer um diálogo eficaz, pois muito do que é ouvido não é de fato assimilado e interpretado pelo ouvinte, pela pessoa que ela quer passar a mensagem, seja por falta de concentração, excesso de dados, entre outras coisas mais, outros fatores, que lhes impedem de estabelecer uma conexão verdadeira com quem está falando. Com tudo ao nosso redor acontecendo, em uma velocidade que muitas vezes não conseguimos acompanhar, tem sido cada vez mais complicado nos desligarmos de todos estes estímulos e ouvirmos na essência nossos interlocutores. Quer dizer, prestarmos atenção no que nos está sendo dito naquele momento, para que assim possamos interagir de forma real. Seja em simples bate-papo com um amigo ou em uma reunião com um colega de trabalho, tudo está ficando cada dia mais complicado. Diante disso, para que consigamos mudar este cenário, falar um pouco mais sobre a escuta, é como se desenvolvê-la aos poucos. E é preciso saber do que se escuta, do que você está se alimentando diariamente. É importante evidenciar que praticar uma escuta não quer dizer que a pessoa que está escutando deve perceber inúmeras informações passivamente, mas que ele deve demonstrar interesse genuíno pela fala de quem está promovendo ali a escuta. E assim estabelecer um vínculo com quem está naquele diálogo gostoso. Isso acontece quando eu falo aqui na rádio, por exemplo, para vocês e vocês gostam. O saber ouvir é o primeiro passo para uma comunicação eficaz. O que nós temos certeza hoje é: doenças continuarão, obviamente sendo tratadas por médicos. Conflitos continuarão a ser a matéria-prima da investigação dos analistas. Mas o fenômeno psicossomático pode talvez deixar de ser terra de ninguém. Olha, gente, isso é muito importante. Alimente-se de coisas produtivas. Dê uma escuta inteligente para você. Se faça melhor todos os dias.
é a orientação que eu tenho para hoje. No mais, eu fico por aqui na certeza de ter semeado algo bom em você, de realmente ter ido encontro ao seu coração, porque era tudo que eu quero. É tudo que eu queria quando eu projetei todo esse trabalho. Eu espero ter conseguido alcançar. Meu nome é Fernanda Dolabella, sou doutora em psicanálise, sou parte do Minha Esperança. Eu estarei com você aqui todas as terças e quintas, como de costume, às 18 horas. Mas também quero propor para você uma escuta na sexta-feira, numa live que vai acontecer no YouTube às 20 horas. Sábado e domingo, o programa aqui na rádio Psicanálise no Campo, às 22h30. Uma novidade para você, você não pode ficar de fora, não pode perder. Separe aí esses horários e esses dias. Não se esqueça, sextou com a gente na Psicanálise no Campo, na live, através do canal do YouTube. Fernanda Dolabella, doutora Autoestima. O Instagram é amigos, _ da psicanálise. E no mais, eu estou aqui na rádio com vocês. Precisando, estou sempre à disposição. Um abraço, até os próximos encontros.